Olá, meu nome é Hilda Rios. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro, enquanto bebe vinho. E hoje eu tô aí com um cenário diferente, né? Na verdade, eu só mudei a câmera, deixei em cima da mesa pra dar uma diferenciada aí quando a gente for fazer vídeos falando sobre livros. Não sei por que quis aqui ficar mais relaxado, só eu e você, tomando um vinho, falando sobre livro. É isso, mas o conteúdo é o mesmo. Porque hoje eu abri um vinho pra falar sobre o quê? Sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Estou falando de Crime e Castigo, sim, do Fyodor Dostoiévski, um livro clássico que eu morria de medo porque as pessoas falavam, nossa, é um livro muito difícil, é um livro muito longo. E assim, ou eu estou muito inteligente, ou a tradução desse livro, que é aqui do Rubens Figueiredo, eu li essa edição da Todavia, ela é muito da boa e as outras talvez sejam mais complicadas. Porque assim, é um livro complexo, não é um livro fácil de ler, mas não no sentido de linguagem, é no sentido da densidade do conteúdo que ele não é fácil. A literatura russa tem essa característica aí de ser mais densa, mais pesada e mais desgracenta da cabeça. E eu amei, foi meu primeiro contato com literatura russa e não será o único. Mas vamos lá, se você não sabe sobre o que é Crime e Castigo, eu vou te falar. Essa obra foi publicada em 1886, então ela é um pouco antiga. E vai contar a história do Raskolnikov. Raskolnikov é um estudante, e como um estudante, ele passa ali por dificuldades financeiras. Por causa dessas dificuldades financeiras, ele vai ter que largar os estudos, porque ele não tem como se sustentar. Ele mora num muquifo, ali num quartinho de, sei lá, menos de 20 metros quadrados, como se fosse uma kitnet em São Paulo. É aí que ele mora. Aí ele vive na penúria, em São Petersburgo. E aí ele tá desesperado, né? Porque ele não tem mais dinheiro pra pagar o aluguel dele, ele não tem mais dinheiro pra comer, ele já não consegue mais estudar. Então ele tá ali desgraçado a cabeça mesmo, tá desesperado, não sabe o que fazer. Ele sobrevive vendendo algumas coisas que ele tem, assim. Coisas bem pobrezinhas, tipo um colar, sabe? Alguma joia. Ele vende pra uma senhora, pra uma velhinha. Uma velhinha muito querida que, na verdade, é uma agiota, né? Que cobra juros abusivos. Essa coisa da pobreza, do desespero dele, ele vai decidir fazer o quê? Matar a velha. Na cabeça dele isso fazia muito sentido, mas você só vai entender por que fazia sentido na cabeça dele lendo toda essa obra, entendendo todo o contexto da obra, o contexto social. Nada disso que eu tô falando é spoiler, tá? Porque o nome do livro é Crime e Castigo. Então o que você vai ter? Você vai ter um crime e você vai ter o castigo. E o castigo não é muito o castigo da lei, o castigo da prisão, essas coisas. É o castigo da mente. Que aí o Raskolnikov vai entrar numa espiral de culpa, de reflexões. Às vezes ele vai achar que o que ele fez, na verdade, tá certo e que tem muito sentido. Outras vezes ele vai se culpar muito. E por quê? Porque na cabeça dele existiam alguns homens que ele considerava como homens extraordinários. Esses homens extraordinários, eles estariam acima da lei. Eles poderiam fazer algumas coisas pro bem comum. E aí ele cita alguns exemplos de atrocidades na humanidade que tiveram que ser feitas por causa do bem comum. Mas isso aí que eu tô falando é só a ponta do iceberg pra um mar, pra ondas de reflexão que você vai ter lendo esse livro aqui. É um ensaio, assim, sobre a moral, sobre a relação do indivíduo com a sociedade. Tem muitos monólogos e muitos fluxos de pensamento, então o Dostoiévski foi escrevendo ali. Ele escrevia, ele pensava, tem páginas e páginas só de pensamento da pessoa falando. Então, assim, psicólogos, estudantes de psicologia, esse livro aqui, e aí é tudo tão bem escrito, é um negócio tão incrível que você entra ali na cidade, em São Petersburgo, você entra com ele, você entra naquelas ruazinhas, você sente o desespero, você sente a penúria, você sente a fome, o desespero, tu sente tudo. Então por que esse livro não é fácil? Porque você tem que se colocar mesmo ali no lugar dele e é impossível você não se colocar, a não ser que você faça uma leitura assim um pouco rasa. Mas acho muito difícil você não mergulhar nesse livro aqui. Olha que já tiveram livros assim, que eu diria que são mais ágeis, com narrativas um pouco mais divertidas, digamos assim, que não conseguiram me prender tanto quanto esse aqui. Eu li em um mês, né, tem 600 e poucas páginas, até que é um tempo razoável pra você ler esse livro aqui. Tem gente que demora muito, tipo 4 meses, 5 meses, mas assim como eu, você se envolver com a história desse personagem aqui, você vai ler rapidinho. Porque esse desespero dele é meio viciante, assim, você vai querendo saber o que vai passar, o que vem agora na cabeça dele. E se você não gostar muito dessas coisas profundas, reflexivas, o livro traz, assim, uma trama meio que policial, então você fica ali agoniado pra saber se ele vai ser pego, se o crime dele vai dar certo. Então tem uma coisa ali meio de best-seller. Então se você gosta desse tipo de livro policial, você vai ver que muitos livros que você já leu foram inspirados em Crime e Castigo. Então assim, é um livro que é meio que um confronto entre a bondade e a maldade e como elas se complementam e como tá aí em você, tá aí em mim. Você pensa que vai agir de uma forma porque nesse determinado ponto da sua vida, você tem controle, assim, sobre determinadas situações. Então você tem certeza que se acontecesse determinada coisa, você agiria de tal forma. Mas se você tivesse num total desespero, não precisa ser nem igual ao personagem, né? Você pode colocar outros exemplos aí. Se você tivesse numa situação, sei lá, quase de vida ou morte, qual seria a sua reação? O que você faria? Seus valores de hoje seriam os mesmos numa situação limite?
Nietzsche. E aí a gente vai ter reflexões também da sociedade da época, que era totalmente classista, católica, aristocrática, e aí você pode transportar para a sociedade de hoje. E aí tem horas que o protagonista é horroroso e você odeia ele, tem outras horas que você, sem querer, acaba entendendo e torcendo até por ele. Os outros personagens ao redor ali dele são incríveis, o melhor amigo dele é maravilhoso, é uma parábola aí de culpa e punição, é um personagem dúbio. Eu sempre falo, né, ninguém é só uma coisa. E aí a gente tem o crime, né, o crime em si, que tem ali uma passagem descritiva bem forte, bem horrível, mas a partir desse crime a gente vai vendo, sei lá, um personagem humano sendo desnudado. A gente vê a degradação humana mesmo, uma angústia que o protagonista tem, uma preocupação. Aí você vai entendendo como a sociedade é moldada e formada. E é um clássico por quê? Porque ele continua falando com a gente mesmo depois de milhões de anos, que as mazelas da sociedade não melhoraram, né? As mazelas desse livro aqui, você pode colocar perfeitamente na sociedade de hoje. Então, assim, incrível. Acho que vai ser a leitura mais impactante do ano pra mim. Se você ainda não leu, leia, faça esse favor. Se você já tentou ler e não gostou, acho que esse livro aqui exige alguns anos a mais de vida. Então volta a ler depois de alguns anos, ou volta a ler agora se você largou no passado. Só leiam. Livro incrível. Putz! E se você já leu Crime e Castigo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você teve uma experiência diferente da minha, comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar aí com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!